Olá, muito boa tarde. Esta equipa volta a estar consigo para lhe apresentar o programa Eclésia e, através dele, os temas que marcam a atualidade informativa na Igreja Católica. Numa urgência de uma profunda mudança na cultura e no agir económico, jovens empresários e estudantes de 18 países do mundo participaram naquela que foi a primeira escola de verão europeia da economia de comunhão. Os jovens são a base para sair da crise. A partir desta convicção surge esta escola na cidadela Arco-Íris, em Alenquer, onde juntou docentes, estudantes e profissionais como forma de ajudar os participantes a serem agentes de uma economia de união. Os jovens não são só o futuro, mas o modo de viver o presente de forma diferente, com mais generosidade, mais otimismo e esperança. E hoje, para além da crise económica, existe uma grande questão juvenil, que é o facto dos jovens não terem trabalho. Vivem num mundo que não compreendem e que não os compreende. Afinal, o mundo muda a uma velocidade bastante rápida e com a globalização tudo se alterou. Sendo movimento de ação social, Sendo este um movimento de ação social, ético, de inspiração religiosa, sentimos que hoje, para sair da crise, é a partir dos jovens. Per uscire dalla crisi è partire dai giovani. Cerca de 80 jovens de vários países do mundo marcaram presença naquela que foi a primeira escola de verão europeia de economia de comunhão. A proposta de economia de comunhão, ela chama um pouco a atenção porque ela difere um pouco do modelo tradicional de empresa, né? E difere porque é um modo de humanização da economia, onde as empresas colocam o ser humano no centro da atividade econômica, mas ao mesmo tempo essas empresas, elas não são empresas filantrópicas ou sociais, né, ou cooperativas. São empresas que estão normalmente inseridas no mercado. Eu acho que não precisamos de saber muito de economia e de macroeconomia para perceber que algo que vai só em busca do lucro e do crescimento sem olhar aos meios não resulta. Portanto, e a economia acho que deve estar mais ao serviço realmente das pessoas, não é? Encontrar aqui outra corrente de pensamento que pudesse responder à crise atual, que possa formar uma opinião diferente. Um lugar de encontro onde os jovens se podem confrontar fora dos padrões normais que encaram a crise numa única forma. A escola, promovida pelo Movimento Focolares, foi organizada pela Comissão Internacional de Economia de Comunhão e pela Comissão Portuguesa, em colaboração com a Universidade Católica Portuguesa do Porto. É também muito importante o que pode e deve acontecer depois da Universidade do Verão, ou seja, as relações que foram criadas aqui entre os alunos e connosco, e o que isso depois pode dar em termos de possibilidades de trabalho em comum e de projetos que podemos desenvolver em comum para lá da Universidade do Verão. Eu acho que esse é um efeito muito importante, tenho certeza que vai resultar desta iniciativa. A economia de comunhão nasce de uma espiritualidade de comunhão, a expressão do carisma da unidade na vida civil, acreditando na força do dar e na espiritualidade para transformar o comportamento económico. Para a atual presidente do movimento dos Focolares, a economia de comunhão não é uma solução para ultrapassar a crise financeira em que nos encontramos. O objetivo é mais vasto, é uma forma de estar nos negócios, sempre atento às necessidades do outro. Foi lançada por Chiara Lubich em maio de 1991 em São Paulo, no Brasil, para construir e apresentar uma sociedade na qual, e à imitação da primeira comunidade de Jerusalém, não existam necessitados e os bens sejam partilhados. As empresas constituem o núcleo deste projeto, onde, de forma livre, decidem colocar em comum os lucros para ajudar as pessoas, valorizar os colaboradores e difundir uma cultura do dar e da reciprocidade. Um desafio nada fácil.
As empresas que aderem à economia de comunhão são empresas que sofrem, como as outras, as situações da economia de mercado, das crises financeiras. Aos empreendedores que as integram é pedido tanto como aos outros e ainda mais. É pedido um empenho total, uma comunhão que vai da partilha de bens, de ideias, de talento, mas também a partilha de pobreza e das necessidades de todos. Portanto, não é uma coisa fácil aderir à economia de comunhão e por isso não direi que ela seja uma resposta ao atual momento, mas como um fundamento que pode estar presente em qualquer tipo de economia, num ambiente de crise ou de crescimento e trazer sempre a sua novidade. A economia de comunhão dá origem a polos produtivos nas cidadelas do movimento dos focolares, com a finalidade de mostrar um local diferente dos habituais centros produtivos. Estes centros procuram ser laboratórios vivos de uma economia de comunhão. Entre nós, existe uma destas experiências na cidadela Arco-Íris, perto de Alenquer. Para Maria Voce, o atual momento de crise pode significar também uma oportunidade para valorizar alguns aspectos que tendem a ser esquecidos em épocas de maior abundância. Tantas vezes a ausência de recursos financeiros e económicos leva a uma maior atenção às necessidades do outro, a ser mais solidário. Provoca a questão de que se tudo o que temos é essencial ou poderia ser mais útil a outros. Não digo que uma crise seja algo positivo, mas reconheço que Deus também se pode servir destes momentos para nos revelar aquilo que é mais importante. A economia de comunhão é apenas uma proposta do movimento dos focolares, um caminho original e mais humano de estar nos negócios, onde a riqueza não reverte apenas para um pequeno grupo, mas é repartida com maior justiça, gerando assim um sistema mais sustentável e digno e menos vulnerável à ambição de alguns que, habitualmente, está na origem das crises e da instabilidade financeira. Falharam as metas do déficit, aumentou o desemprego e a tão apregoada equidade na distribuição dos sacrifícios ainda não foi demonstrada. Razões que levaram a Comissão Nacional Justiça e Paz a fazer uma avaliação negativa do desempenho do governo. As medidas de austeridade anunciadas na sequência da 5ª avaliação da Troika fizeram transbordar a sociedade portuguesa e levaram a Comissão Nacional de Justiça e Paz a tomar posição sobre a atual situação do país. Numa nota divulgada, este organismo da Igreja fala dos números e das pessoas e critica a política levada a cabo pelo governo, que até aqui ainda não conseguiu atingir nenhum dos objetivos a que se propôs. Ao vermos que em 2012 nem sequer o déficit é atingido em termos de limite, temos as mais sérias dúvidas de que este caminho deva ser aprovado. O desemprego aumentou e as receitas diminuíram perante o espanto da Troika e do Governo, um espanto que a Comissão Justiça e Paz não entende. Na questão da equidade, na distribuição da austeridade, este organismo também duvida da eficácia das medidas anunciadas para taxar os rendimentos mais elevados. E há também que ter em conta o que fica a cada família depois de pagar os impostos. Para nós, o problema da equidade não se resolve apenas olhando para quantas pessoas têm que pagar ou os cortes que são feitos nos seus rendimentos. O problema da equidade existe também que olhemos para aquilo que resta a cada um, a cada família, depois de pagar essas obrigações. O corte nos salários e nas pensões põe em causa o Estado de Direito, afirma este organismo da Igreja. São contratos estabelecidos que agora se quebram unilateralmente e isso afeta a estabilidade e a segurança do país. O Estado de Direito sofre um arranhão e, portanto, nós dizemos que temos de tomar cuidado com isso, porque um dos fatores de criar estabilidade, um sentimento de estabilidade e segurança numa sociedade é um Estado de Direito que garanta essa segurança, essa estabilidade.
Interrogado sobre a necessidade de estabilidade política na atual situação do país, Alfredo Bruto da Costa defende que um governo só faz sentido se servir os interesses do país, ou seja, o bem comum. Se o governo não é capaz de realizar o bem comum, não tem razão de existir. Isto é muito claro. E neste caso, que tipo de situações? Neste caso, como eu disse, nós temos sérias dúvidas de que a forma como este governo está a orientar a sua política económica e em áreas conexas esteja dirigida em termos realistas na consecução do bem comum. Importante. Mas acrescenta que mudar de governo para seguir a mesma política económica, isso não faz sentido. Se nós tivermos outro governo com o mesmo pensamento económico, não altera nada. Ou pode não alterar nada. Portanto, para nós este tipo de pensamento económico é uma das causas, não quer dizer que seja única, é uma das causas da situação em que nos encontramos. Para a Comissão Nacional Justiça e Paz, existem outros caminhos possíveis. Tudo leva a crer que vai ser pensamento económico que vai ser a base da proposta do Governo para o Orçamento de 2013, e nós entendemos que há outras linhas de pensamento económico que têm que ser ensaiadas, ou pelo menos que levam a pôr em dúvida essa fatalidade, digamos assim, de termos que seguir uma determinada linha de pensamento económico. Para amenizar as medidas já anunciadas para 2013, a Comissão Nacional Justiça e Paz deposita agora a esperança nos crivos pelos quais elas irão passar: Assembleia da República, Concertação Social, Presidente da República e, eventualmente, Tribunal Constitucional. E a nossa atenção vai agora para a rubrica que olha a doutrina social da Igreja. Desta vez, o jornalista Paulo Rocha conversa com o padre Hermínio Rico e com Francisco Sarsfield Cabral. O impacto da globalização na doutrina social da Igreja é o tema que queremos analisar e, como sempre, ao longo das últimas semanas, com o contributo do padre Hermínio Rico e de Francisco Sarsfield Cabral. Muito boa tarde. Obrigado por estarem uma vez mais aqui no programa Eclésia, onde queremos, de facto, dar espaço a temas da doutrina social da Igreja. E esta temática, Francisco, o tema da globalização, foi um tema novo que, a páginas tantas, a doutrina social da Igreja teve de incluir. Eu acho que a Igreja, em relação à globalização, é pioneira. Enquanto, no século XIX, como já dissemos num programa anterior, a Igreja, enfim, apareceu um bocadinho atrasada em relação à questão social, à questão dos trabalhadores, dos operários, à questão operária, no fim do século XX, a partir daí, a Igreja, digamos que é das poucas vozes credíveis a nível mundial que fala sobre a globalização. A Igreja é a favor da globalização, aliás, o cristianismo, enfim, é uma forma de globalização, é para todo o mundo, não é só para uma região, para um país ou para um continente, mas os Papas têm vindo a falar, sobretudo nas mensagens da paz do dia 1 de janeiro, que começaram com Paulo VI, há bastantes anos, mas há aí matéria muito concreta, no sentido de que é preciso enquadrar politicamente a globalização. Isto é, se não se enquadra... Ir além da economia... Ir além da economia. Não deixar que a economia seja domine tudo, porque as redes multinacionais, os grandes operadores financeiros, não respondem perante os cidadãos, nem têm que responder. Respondem quando muito perante acionistas, nem sei se respondem, mas enfim, às vezes não respondem. Mas se são eles que determinam a nossa vida, se são transações financeiras que são feitas de uma forma muito pouco transparente, e como é normal, são negócios, não é? E a política perde um bocado de sentido, a política e a própria democracia. E isso vem em inúmeros textos da doutrina social da Igreja que estão incorporados, nomeadamente, até cito um mais recente, no final do ano passado, a Comissão Pontifícia Justiça e Paz apresentou uma proposta para se começar a trabalhar no sentido de haver uma
um organismo internacional com autoridade sobre as finanças mundiais. É uma coisa é um caminho. Uma entidade reguladora. Uma entidade reguladora a nível mundial. Claro que não estamos ainda aí, mas é preciso chamar a atenção das pessoas que isto é necessário e trabalhar nesse sentido. Naturalmente que aquele período de George W. Bush à frente dos Estados Unidos, em que prevaleceu a ideia de que não queremos saber das organizações internacionais, não queremos saber de alianças, nós vamos, quem quiser venha connosco, quem não quiser não venha. Enfim, isso foi muito negativo para esse enquadramento político internacional. Eu recordo que eu suponho que a Gaudente Spes chama as organizações internacionais benfeitoras da humanidade. Elas não funcionam todas bem, precisam ser reformadas. Nem a ONU, por vezes, consegue desempenhar essa função. Não, a ONU tem muitas falhas e precisava de ser reformada, mas há décadas que se está a falar nisso e a coisa não acontece. Ainda sobre este problema e o tema da globalização, Padre Hermínio, precisamente numa mensagem para o Dia Mundial da Paz, em 1988 e 98, João Paulo II diz: o desafio é assegurar uma globalização na solidariedade, uma globalização sem marginalização. Exatamente. Essa frase ficou célebre e é quase que o slogan da posição cristã ou católica sobre a globalização da solidariedade, sem marginalização. A globalização é uma ideia que é intrínseca ao cristianismo. Portanto, é uma coisa bem-vinda. Aliás, o desejo do cristianismo é esta globalização de uma família humana sem limites, onde se superam os laços de sangue, ou étnicos, ou nacionalistas. A unidade do género. A unidade. A Igreja chama-se católica, isto é universal, até se podia dizer a Igreja global. É o sinónimo disto. É algo que estava no desejo cristão e que hoje se começa a tornar cada vez mais possível. Infelizmente, começou-se a tornar concreto pelos aspectos menos justos, não é? A globalização financeira que acabou por excluir ou por criar dificuldades para todos. Há pouco mais de 50 anos, na encíclica Pacem in Terris do Papa João XXIII, ele próprio já sugeria no final, percebendo este mundo que cada vez mais se aproximava, se unia, da necessidade de haver uma autoridade que lhe correspondesse ao mesmo nível. Isso foi visto como uma enorme utopia nessa altura, continua a ser visto como uma enorme utopia, mas é um grande desafio, porque o mundo não pode estar a funcionar como um só, sem haver uma só autoridade que também olhe para as coisas a essa dimensão. É depois regulado por alguns interesses? É regulado por interesses e, sobretudo, há aqui um desafio muito importante que o Papa Bento XVI, de alguma maneira, já começou a tentar pegar, mas ainda não de uma forma totalmente explícita, que é: nós ainda estamos num mundo que tudo aquilo que faz a nível global falo de uma forma internacional. Isto é, são os próprios Estados que chegam a um acordo, prescindem de alguma soberania ou encontram aspectos onde estão todos de acordo. Mas o ponto de partida são as nações. Aquilo que o Papa Bento XVI propõe é este conceito de que, de facto, o que é mais fundamental na existência da humanidade é que nós somos uma única família humana. As nações vêm depois. Isso é uma organização conjuntural, até se calhar historicamente. Enquanto não conseguirmos pensar a globalização a partir desta ideia de que somos uma única família humana, global, que tem um planeta limitado, que tem que aprender a geri-lo, que tem que fazer essa gestão de um modo solidário e, sobretudo, não excluindo e dando prioridade aos que têm mais dificuldades e, então, criar estruturas a partir daí. Ora, isto é uma inversão enorme dos modos de pensar. E eu acho que a grande linha, o grande vetor de desenvolvimento da doutrina social da Igreja neste momento, em termos de globalização, está precisamente aqui. Ajudar o mundo a pensar-se, não a partir de pequenas entidades que chegam a acordo e se unem, mas a partir de uma grande, única só família que olha para si mesma e busca os modos mais justos, mais equitativos, mais igualitários de gerir este planeta que cada vez mais sentimos que é pequenino e limitado e que não chega a tudo. Francisco, se a doutrina social da Igreja já desafiava a mudanças nos sindicatos, no trabalho, por exemplo, por causa da globalização, este conceito acaba por ser mais revolucionário. E há um aspecto
talvez seja de pormenor, mas que eu acho que a doutrina social da Igreja é importante, que é quem reagiu mal à globalização foram os trabalhadores dos países ricos, porque sentiram a concorrência dos países pobres. Enquanto na China e na Índia centenas de milhões de pessoas saíram da pobreza ou da miséria nos últimos anos por causa da globalização, e em África parece começar a haver agora um movimento nesse sentido, parece, a reação dos países ricos foi fecharem-se. Não importamos. A política agrícola comum, a política dos países dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, é muito protecionista na agricultura, porque não queremos cá que os países pobres venham cá prejudicar-nos. E isso tem que ser repensado. E também a concorrência dos baixos salários, em muitos casos. Portanto, tem que se evoluir nos países ricos para outro tipo de atividades. E nem sempre isso acontece e eu tenho pena que haja sindicatos... O grande desafio da globalização é fazer-nos pensar a todos, quando nós dizemos defendemos os nossos interesses, quem somos nós? Somos nós a comunidade, somos nós país, somos nós União Europeia ou somos nós a família humana global que vive neste planeta? Pautar tudo pelo interesse da condição humana. Exatamente. É o bem comum. O bem comum. O bem comum, mas o bem comum universal, não o bem comum Mas nacional. essa palavra já entrou também na doutrina. O bem comum universal, que é uma coisa, uma novidade, digamos. Mais uma para desafiar a construção social que queremos fazer e que esperemos possa pautar por essa afirmação da condição humana. Padre Hermínio Rico e Francisco Sá Cabral, muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia, onde em cada semana propomos temas da doutrina social da Igreja. Fica por aqui este espaço informativo que pode acompanhar também pela internet. Para isso, vá até agência.eclésia.pt. Aí terá também ao seu dispor a informação alargada sobre diversos temas. É tudo por hoje. Uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.